Luz e sabedoria, que bom que tu estás conosco. Para esse nosso momento de reflexão, aqui diretamente do Núcleo Terapêutico de Renel, no Morro do Cedro, Harmonia, Rio Grande do Sul. Para mim é uma grande alegria, uma honra, uma oportunidade enorme ser o portador destas informações, dessas boas novas, desses toques que podemos trazer até ti, até o teu conhecimento sobre a luz dourada. Que bom que nós temos essa oportunidade. A luz dourada não é uma religião, a luz dourada é uma filosofia de vida. Os mestres enfatizam isso e ela se assenta, essa luz se assenta em 8 princípios fundamentais. O seu alicerce são esses 8 princípios, que são, digamos assim, recomendações gerais de sabedoria para que possamos implementá-las na nossa vida. Não são regras, não são leis, não são proibições, não são absolutamente impositivas, tanto que o primeiro princípio da luz dourada é a consciência, ou seja, é da consciência de cada um aplicar dentro do seu dia a dia aquilo que achar conveniente desses 8 princípios. Então, se tu estás interessado na luz dourada, te convidamos que venhas conosco a refletir sobre esses princípios. Hoje falaremos rapidamente sobre o terceiro princípio da luz dourada, que é o respeito a todos os seres. Como o primeiro princípio é consciência, como o segundo princípio é a responsabilização, que já falamos anteriormente, sermos responsáveis pelos nossos atos, prestarmos atenção nas nossas atitudes, é enxergar o outro. Então, ter respeito para com todos os seres da criação é uma consequência de estarmos conscientes e percebermos que os outros existem, que os outros têm direito à felicidade e a se realizarem plenamente em suas vidas, em sua criação, em seu papel dentro da criação. E o respeito aos seres não envolve apenas o respeito aos seres humanos, é o respeito a todos os seres da criação. O mestre da luz dourada nos recomenda não prejudicarmos, não causarmos dano a nenhum ser, direta ou indiretamente. Então, deste princípio é que advém a recomendação que a luz dourada nos dá da alimentação vegetariana, por exemplo. Só que eu gostaria de esclarecer esse quesito. Número 1, que ele não é absoluto. Pelo fato de você não ser vegetariano, não exclui de você estar na luz dourada. Há pessoas que têm esta impressão e nos procuram, nos buscam perguntando: mas eu não sou vegetariano, posso fazer parte da luz dourada? Obviamente que sim, porque todos os princípios são recomendações, são orientações e vai da consciência e da aplicação de cada um. Então, se você tem dificuldade em parar de comer carne, nenhum problema com isso. Ninguém vai te vigiar, ninguém vai te cobrar, ninguém vai te fiscalizar. É uma questão de consciência. Isso é que precisa ficar claro, o número 1. E o segundo motivo que queremos esclarecer é que talvez seja um receio das pessoas considerar que a falta da alimentação carnívora que poderá torná-las doentes. Eu digo claramente que não. Como médico, eu afirmo para ti que isso não é assim, desde que tomado alguns cuidados. Eu mesmo sou vegetariano há mais de 30 anos e gozo de uma boa saúde. Não tenho enfermidades e estou bem. É claro que na alimentação vegetariana, o ovo lácteo vegetariana, nós precisamos ver fontes alternativas de proteína à proteína animal da carne, né? Então nós temos os ovos, nós temos todos os derivados do leite, o queijo, o próprio whey que nós temos hoje, que é extraído a proteína purificada do leite, né?
Nós temos várias fontes vegetais de proteína de alto valor biológico, por exemplo, em algas, em algumas leguminosas. Existem plantas maravilhosas no mundo. Porque a questão da alimentação vegetariana é que se eu tenho a noção de que o animal, que é meu irmão, o irmão inferior na caminhada, na evolução, e ele sofre, ele recebe dor, ele sente medo, ele sente ansiedade, existe muitas vezes crueldade, né, do ser humano para com a criação do animal em cativeiro, enfim. Mas eu não mato. Mas se eu me alimento do animal, eu sou copartícipe desse ato. Então, a Luz Dourada nos recomenda respeito a todos os seres. Eu, como médico, te recomendo, se você não tem condições nesse momento de parar absolutamente de comer carne, reduza a carne vermelha e passe a consumir um pouco mais carne branca. Isso seria uma alternativa, porque a carne branca provém de animais de uma categoria de evolução um pouco inferiores ao mamífero superior, como é o porco, o suíno, ou a vaca, o gado, né? Claro que existem países em que consomem a carne do cavalo, até a carne do cão, e nos escandaliza, nós que amamos os nossos cãezinhos, de achar que o nosso animalzinho de estimação poderia ser usado como alimento, mas é a mesma coisa. Um porco, uma vaca, um cavalo, eles têm o mesmo nível de consciência, de sentimento, de capacidade de percepção do que um cão. É só quem lida com animais mais proximamente que tem pode conferir essa minha afirmação. Então, uma ave ou um peixe certamente tem um nível de percepção, um nível de consciência em relação a sofrimento, do que antevém o seu sacrifício, o seu abate, menor do que um boi, ou uma ovelha, ou uma cabra, ou um porco. Ele percebe, né? Nos abatedouros, eles farejam, eles sentem o cheiro do companheiro que está sendo abatido à frente, né? E eles entram num extremo estresse. Então é a compreensão de que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós geramos aos outros, aos nossos irmãos em caminhada. Então que fique bem claro que a Luz Dourada não impõe nada, absolutamente. Todos esses princípios serão vividos por você, por ti, na maneira que tu achares mais adequada para a tua vida. E todos nós que estamos nesse caminho e nos esforçamos por colocá-los em prática, nós vemos quão difícil é realmente viver integralmente um princípio. Isso demanda muita consciência, demanda muito empenho, porque nós temos muitos vícios, nós temos muita falta de sabedoria, nós temos muita falta de consciência mesmo. Nós agimos no piloto automático e vamos agindo de forma inconsequente, muitas vezes gerando esses danos. O mestre da Luz Dourada orienta que não causemos dor, não prejudiquemos direta ou indiretamente a nenhum outro ser vivo. Causado o dano, nos esforcemos imediatamente por compensar esse dano, por reverter o dano. Então, se prejudicamos alguma pessoa, vamos imediatamente, assim que percebermos o ato que fizemos equivocado, pedir nossas desculpas ou reparar o nosso erro. Não é apenas pedir desculpa, é reparar o dano, sempre que possível. Quando não for mais presente o agente que sofreu aquele dano, às vezes aquela pessoa não está mais na nossa vida. Às vezes pode ser um animal ou pode ser um ser humano, ele não está mais presente, ele já pode ter partido para outra dimensão ou mudou-se para outro país, enfim. Nesse caso, nós buscaremos alguma pessoa ou algum ser que vai, no curso da sabedoria do céu, apresentar-se na nossa vida como o representante daquele ser. E nós vamos fazer o reparo da nossa ação diante do céu através daquele outro agente. Certamente a vida nos colocará na nossa frente alguém com quem poderemos reparar o dano. Então, não causar dano a nenhum outro ser. Por quê? Porque nós vamos ver lá no princípio da unidade, todos estamos interconectados e cada ser, na verdade, é um pedacinho de nós mesmos. No momento em que nós prejudicarmos o outro ser, nós estaremos de alguma forma prejudicando
o todo do qual fazemos parte. Então, sempre que possível, muitas vezes não é possível, nós não vamos entrar nesses detalhes, por exemplo, que a própria vida humana, a vida biológica, exige uma disputa por espaço e por existência. Para nós estarmos vivos, o nosso sistema imunológico precisa combater vírus, parasitas, bactérias, enfim. Então não é nesse detalhe, nessa picuinha que nós vamos entrar. Por exemplo, eu imagino que se a nossa cama está cheia de percevejos, nós estamos sendo sugados pelos percevejos, não quer dizer que esse princípio nós vamos recomendar que você se sacrifique e doe todo o seu sangue para os percevejos. Né? É óbvio que nós vamos ter que nos libertar fazer uma limpeza, trocar de quarto, enfim, trocar de colchão, enfim, usar algum produto capaz de nos libertar disso. Então, se nós tivermos um parasita no nosso intestino, é óbvio que você está com uma enfermidade, vai ter que usar um vermífugo que vai eliminar esse parasita. Há que se ter o bom senso. Mas na esmagadora maioria das vezes, nós não nos referimos a isso e nós temos a capacidade de não causar dano. Por exemplo, nós temos um inseto que entra dentro da nossa casa. Uma aranha, um grilo. Nós temos a possibilidade, um sapo, uma lagartixa, de pegá-lo usando um copo e colocá-lo no jardim, colocá-lo para fora. Nós temos possibilidade, eventualmente, de abrirmos a janela e espantarmos, desligarmos a luz, acender a luz do lado de fora e espantarmos, porque os mosquitos têm possibilidade de sair. Nós temos possibilidade de usar um repelente natural, por exemplo, existem óleos essenciais repelentes. Enfim, sempre existe o bom senso em que nós poderemos poupar a vida de um outro ser. Nós poderemos usar a capacidade de entender que todos têm o direito à vida, inclusive nós. Então, pratiquemos o bem, evitemos ferir os outros, e aí também o respeito aos outros não é apenas com matar ou não matar. Nós poderemos prejudicar alguém, respeitar alguém, às vezes é fazer um silêncio. Simplesmente fazer silêncio frente a uma situação é um respeito para com aquela atitude. Num consultório médico, muitas vezes uma pessoa conta os seus dramas, chora, nós não temos o que fazer para mudar a sua situação, e o nosso respeito para com aquele ser é ouvi-lo e simplesmente fazer silêncio, permitir ao outro ser que se manifeste. Às vezes o nosso respeito a um outro ser é aceitá-lo como é dar-lhe possibilidade de seguir adiante, de compreender que cada um está no seu nível de evolução, é não exigir desse ser uma atitude que não é condizente com o seu grau de aprendizado, de evolução, de consciência, seu grau cultural, seu grau, enfim, social, de entendimento numa determinada situação. Enfim, o respeito envolve muitos aspectos. Respeitar o outro ser é colocar-se no lugar do outro. Né? Então, pratiquemos isso e a nossa vida será melhor. Antes de encerrar, eu quero lembrar a vocês, a todos que nos ouvem nesse momento, que nesse mês de abril, nós teremos no próximo dia 21, que é feriado de Tiradentes, é uma terça-feira, aqui no Morro do Cedro, o nosso Dia da Prosperidade Dourada de Renel. Como acontece todos os anos, às 14 horas do dia 21, nós iniciaremos essa nossa, é uma caminhada, é uma visitação até a fonte sagrada de Renel, onde cada um poderá colocar para a Senhora das Graças, fazer o seu pedido individual de alguma graça. As pessoas que têm participado em outros anos nos relatam as grandes graças, as grandes obras que Renel tem feito em suas vidas. Então, desde já, convidamos a todos vocês para participarem conosco e se prepararem para que venham aqui no Morro do Cedro, aqui no núcleo de Renel, às 14 horas. Até o nosso próximo encontro, agradeço a tua presença, luz e sabedoria, e luz dourada na veia para todos nós. Até lá.